Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suarem mihi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana. Muito bem, meus amigos, boa noite a todos. Começa agora o programa O Canto da Paz, pela Rádio Onda Caieiras, São Paulo. Eu, Cláudio José, com vocês. Vocês viram hoje o tema, né? O tema hoje, na verdade, é assim. Durante a semana, o Senhor me suscitou no coração uma coisa muito forte sobre aquela passagem aonde que tem em Isaías e tem em outros lugares que dizia muito bem e muito claro que as palavras de Deus eram ditas em Cristo nosso Senhor por parábolas, para que os que ouvissem, os que escutassem não conseguissem ouvir e não entendesse a palavra, para que não fossem salvos. Uma palavra muito pesada, muito dura. Durante a semana eu falei, bom, Senhor, então eu só não posso pegar agora, sinto muito, gente, mas o meu fiel escudeiro agora pifou de vez. Já liguei aqui pro diretor da rádio, meu fiel escudeiro pifou de vez. Mas vamos lá. Então a questão foi assim, eu em oração durante a semana dizendo, Senhor, é assim que vai ser o tema da rádio? Então muito bem, vou preparar tudo. Preparei toda uma papelada ali à disposição na hora das orações, para que fossem suscitando as coisas e preenchendo aqueles papéis em branco para a gente poder fazer o programa. Mas como o Espírito Santo, vocês sabem como é que é, né? Ele leva você de qualquer jeito, para qualquer lugar, de qualquer forma, e nós temos que aceitar isso pela confiança que nós temos em Deus. Então aconteceu uma coisa que depois talvez eu coloque para vocês, de eu ter uma conversa com pessoas que realmente não conseguem ter aquilo que eu tenho falado no programa. Não sei, olha, eu rezo tanto, eu peço tanto, eu oro tanto para que Deus, através da ação do Espírito Santo, toque no coração dessas pessoas, não para que entendam o que eu estou falando, mas sim para que entendam que através de mim o que está sendo falado é a própria ação do Espírito Santo, para que eles entendam da maneira como eles entendem, como aconteceu em Pentecostes. Eles oravam em língua e cada um entendia no seu idioma. É assim que eu peço para Deus sempre. Inclusive eu tive uma conversa com um amigo meu justamente a respeito disso, eu tentando passar a parte no qual foi proposto a volta deste programa O Canto da Paz. Não mais através da letra, não mais através da palavra, mas sim, antes de tudo, através da ação do Espírito Santo. Então, neste momento, onde a gente começa o programa O Canto da Paz hoje, eu peço novamente que a ação do Espírito Santo se faça em mim apenas como canal da graça, por estar aqui na mesa, diante da mesa, né, diante de todo esse estúdio, mas que chegue até você, no seu coração, da forma como o Espírito Santo quer se revelar a você. Então eu peço que não preste atenção em mim, Cláudio José, mas preste atenção na palavra, naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo colocado, para que eu, Cláudio José, também através disso cresça espiritualmente. Eu também continuo me instruindo e vocês também crescem espiritualmente e tenham discernimento, porque estamos todos unidos numa só igreja. Essa é a verdade, essa é a realidade que tem que permanecer em nós.
Sou só um instrumento. E o dia que Deus achar que não é mais necessário, como eu falei desde o primeiro dia, não esqueço das minhas orações desde o primeiro dia, há 10 anos atrás. Senhor, se for para mim ser apenas um trampolim para que venha alguém melhor do que eu, ou alguém mais disponível ou menos pecador do que eu aceito, não tem problema nenhum. Só me apresenta as pessoas, que eu vou ter um prazer enorme de servir a eles, para que eles possam realizar o programa. Mas fazem 10 anos em que os poucos que apareceram foram embora. Então, se não tem tu, vai tu mesmo. Amém? E eu sou muito grato a Deus, porque através disso eu cresci muito. Passando pelas dificuldades que eu passo dentro das orações, dentro daquilo que eu sou, dentro daquilo que eu faço, que eu penso e tudo mais, forçando o meu lado voltar-se para Deus a todo instante. Nós temos que fazer essa luta espiritual. Não tem como crescer espiritualmente, não tem se não houver um combate. Lembre-se o que o próprio Cristo nos diz: o céu será arrebatado pelos violentos. Então, se nós não fizermos essa violência contra nós, contra tudo aquilo que existe dentro de nós, para nós deixarmos cair por terra todo e qualquer ensinamento do mundo, toda e qualquer sugestão do mundo, toda e qualquer heresia, sacrilégio, se a gente não aprender a se esvaziar para que o Espírito Santo de Deus nos preencha, vai ser muito difícil. Mas para isso nós temos que lutar, e lutar com muito vigor. Quem nos auxilia é a misericórdia infinita de Deus. Mas lembre-se, por conta de Cristo ter a misericórdia, não quer dizer que nós devamos ficar numa rede, na zona de conforto. A misericórdia de Deus, ela acaba até o milésimo de segundos da nossa morte. Após isso, é julgamento. Então, dentro do nosso viver, dentro da paciência de Deus que Ele tem por nós, e se alguém quiser questionar, olha, mas como é que é esse negócio de paciência de Deus e tudo mais? É simples. Quanto tempo Deus tem paciência contigo? É simples. Olha a data do seu nascimento. Até agora Ele está sendo muito paciente contigo, comigo, com todos nós. Amém? Então, que esse programa possa começar pela ação, terminar e estar sempre unido pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que ele possa fluir da maneira como bem aprouver, da maneira que for necessária, da maneira como Cristo permite que seja, para que a gente não atrapalhe os propósitos de Deus na nossa vida. Que nós possamos pedir nesse momento: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem. Programa O Canto da Paz, Rádio Onda, Caieiras, São Paulo. Eu, Cláudio José, com vocês. Sintam-se acolhidos e protegidos também pela intercessão poderosa da Virgem Santa Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema hoje, por que de repente foi mudado o tema? Não sei, não me pergunte. Mas a partir do momento que acabou aquele assunto que eu comecei agora no programa, falando para todos vocês, acabou aquele assunto do porquê muitas pessoas ainda estarem embotadas, elas estarem ainda com os olhos embotados, com os ouvidos tapados, e não conseguem ver nem ouvir a palavra
a verdade do nosso Senhor, do nosso pastor. Eu não entendo, e são coisas de Deus. Eu espero que Ele, quando for o tempo necessário, quando for a hora necessária, se Ele quiser revelar o porquê, Ele vai revelar. Enquanto isso, por outro lado, eu puxei todos esses programas naquela correria que vocês já viram. Vocês estavam acompanhando. Está lá no YouTube a correria de poder alcançar a passagem de todas as coisas que eu poderia fazer para que nós pudéssemos entender sobre essa questão espiritual e tal, tudo mais, antes do advento, na hora do Natal e tudo mais. E com a graça de Deus e com a intercessão de todos vocês, nós, de uma certa forma, atingimos 85% mais ou menos daquilo que era necessário para que nós pudéssemos entender. Tudo é espiritual. Eu sempre falo isso e continuo confirmando isso. O pecado é espiritual. Todos os nossos problemas físicos são espirituais. Todos os nossos problemas, as nossas razões que não dão certo em nossas vidas, também são espirituais. Não existe, gente, não existe. É que muita gente ouviu falar de pecado da carne, pecado na carne, pecado assim, pecado... Não, gente, começa porque é espiritual. Veja bem, o inimigo de Deus, ele não se fez carne, ele ainda é espírito. Desde a queda dele, ele é espírito. Ele não se fez carne. Estando aqui na terra, entre nós, ele é espírito. E através do espírito ele vai suscitar a todos nós tudo o que ele quiser. Basta nós direcionarmos os nossos ouvidos e, conforme o programa de hoje, os nossos olhares às coisas de Deus, para as coisas de Deus, para que a gente não se perca mais, para que a gente redirecione o nosso caminhar. Porque do jeito que está acontecendo as coisas, que eu ando percebendo muito isso, está cada vez pior. Isso já é uma promessa, já é uma revelação, seja em Nossa Senhora, por Nossa Senhora La Salete, seja pelo Beato Palau, seja por tantos outros videntes que apareceram. Já está prometido que isso iria acontecer, ainda mais nos tempos de hoje, que as palavras de Deus não serão ouvidas por todos. A palavra de Deus não será ouvida por todos. Os olhos não verão as coisas de Deus, nem todos os olhos verão as coisas de Deus, porque estarão cegos, direcionados e dirigidos aos prazeres do mundo. E este mundo espiritual, com muita astúcia, ele está se usando da palavra de Deus, está se usando das coisas de Deus para enganar a muitos. A muitos, gente. Basta ver quando Cristo foi encaminhado ao deserto para ser provado, para ser tentado. O inimigo de Deus, ele apresentou coisas visuais, espirituais e principalmente acompanhado de tudo isso, ele apresentou palavras, sugestões para reforçar todo aquele movimento espiritual. Cristo fez o quê? Ele se defendeu, não com achismo, nem com ideias próprias e nem humanas, porque ele já era humano nessa parte. Ele se fez homem. Essa parte humana poderia ter falado um pouco mais, poderia ter falado mais alto do que a parte espiritual, mas não falou porque ele se usou da própria palavra de Deus, das próprias escrituras para combater o inimigo. Então é importante que todos nós possamos
buscar conhecer e ficar mais íntimo das coisas de Deus. A partir dessa semana, para aqueles que têm o meu contato, e também pela própria página do Face, onde que eu tenho a página Senhora do Vale, eu vou procurar colocar cartas, documentos da nossa Santa Igreja, direcionando todo o povo, direcionando a todos nós, para que a gente conheça e consiga ter os pés mais firmes em nosso caminhar, firmes nas rochas da própria igreja, onde ela é fiel depositária das leis do magistério de Cristo, que ele deixou por todos nós. Então, para que a gente possa combater o mal quando ele vier sorrateiramente, quando ele vier sugestionando a nós, se nós não conhecermos a palavra de Deus, e principalmente se nós não conhecermos o magistério. O magistério é muito mais importante do que conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um perigo eminente. Por quê? Porque ela pode ser interpretada de qualquer maneira. Esse é o perigo. A partir do momento que ela foi traduzida, e na nossa linguagem portuguesa ainda fica pior ainda, a facilidade de se traduzir para o seu próprio ego, para a sua própria vontade, ou transformar a palavra para os seus próprios anseios, é muito grande. É muito grande. Então é um perigo tremendo. Agora, ela é uma fiel depositária também das coisas da igreja, tão subliminarmente quanto assim exposto. Tem na palavra de Deus, na Bíblia, revelações do próprio magistério, mas são coisas sutis, que a maioria, 99%, só se percebe espiritualmente. Então, o que acontece? Isso já foi falado em diversos programas e eu vou continuar batendo nessa tecla até que todos nós consigamos entender que todos, na maioria das vezes, lemos, interpretamos a nossa vontade e fundamos uma igreja no quintal de casa. Precisa tomar muito cuidado com isso, se nós não ligarmos aquilo que nós estamos lendo com o magistério da igreja, porque a Bíblia, ela nasceu 200, 300 anos depois que foi juntado todos os documentos. A princípio era o quê? Era passado o magistério para todos, por sucessão apostólica para todas as igrejas. Então tem que ter esse cuidado enorme. Boa noite, Moisés, tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na intercessão de Maria Santíssima por todos nós. Deus abençoe a você e a tua família. Fique ligado aqui com a gente, qualquer coisa é só escrever aqui no grupo, tá bom? O WhatsApp da rádio, você que está chegando agora, ainda não sintonizou direito aquilo que nós estamos falando, porque não conhece o programa, é 11 44 42 08 44. E aqueles amigos que se preocupam em gravar para depois ver se acha alguma coisa, né? Sabe o que eu estou querendo dizer? Não se preocupe, é só pedir, que geralmente eu tenho gravado o programa todo, não faço edição, eu edito poucas coisas, aqueles tipo, eu edito essas coisas para não ficar muito maçante, porque às vezes a gente quer refletir um pensamento e a gente fala, e fica assim, então fica chato. Então eu pego e edito, assim como eu vou editar isso que eu estou falando agora, para ficar melhor. Então você, meu irmãozinho, infelizmente, que olha com outros olhos aquilo que eu estou tentando passar através da ação do Espírito Santo para todos nós, e o Moisés está mandando um abraço para todos vocês que estão sintonizados junto conosco aqui. Muito bem, então é isso aí.
não se preocupe que eu deixo à disposição lá no YouTube. É só procurar programa O Canto da Paz, @O Canto da Paz. Coloca assim que você acha lá no YouTube. Vai estar a gravação, aí você vai ouvir e vai procurar entender tudo aquilo que eu estou falando. Porque eu não falo por mim, gente. As coisas que eu escrevo aqui são todas na base da oração. E com a graça de Deus, eu não coloco e peço sempre para Ele: Senhor, não me deixe colocar vontade, ideologia, pensamentos meus, porque eu não quero atrapalhar a ação redentora para cada um de nós. Amém? Dando sequência, gente, a palavra de Deus, eu já informei aqui que meu querido amigo aqui, Sancho Panza, pifou de vez. Então eu vim na sede de abrir as páginas aqui, gente. Eu vim na sede de abrir as páginas para poder mostrar, né, direitinho na sequência e tudo mais. Só que agora vai valer o quê? Vai valer aquilo que está na memória. Vamos ver através da minha idade como é que está a minha memória. Olhos que nos levam à perdição da alma é o tema do programa. Gente, há uma coisa que foi dita no programa passado e eu peço em Deus, pela ação do Espírito Santo, que eu estava lendo sobre a viagem de Paulo, que ele estava indo para Roma, e eu estava discernindo a cada instante do que estava escrito pela ação do Espírito Santo, o que queria dizer aquilo para todos nós espiritualmente. E eu espero em Deus que tudo isso que seja colocado hoje no programa nos remeta a eu terminar aquilo, porque eu não terminei ainda. Nós paramos, se eu não me engano, no versículo 20. Então, para que não fique aqui, para que dê tempo, né, de nós podermos realizar o programa completo e fechar essa parte, eu gostaria já de colocar para todos nós refletirmos desde o princípio, desde a formação do mundo, coisa que nós já deixamos de lado. Muita gente já nem acredita em Adão e Eva, quanto mais na criação do mundo. Por quê? Porque esse modernismo e esse relativismo, é tudo ismo, né? É uma tranqueira. Marxismo, modernismo, comunismo, relativismo, todo esse besterol faz com que banalize a própria formação de Deus sobre todas as coisas, tanto materiais quanto espirituais. Banaliza, a ponto de tem sacerdote dizendo que acredita em duas coisas perigosíssimas para a palavra de Deus, para o magistério da Santa Igreja. É no evolucionismo e no Big Bang. Eu entrei uma vez num embate num site católico aí, em que eles estavam defendendo o Big Bang. Você sabe, né? Big Bang nasceu da explosão, a estrela explodiu, nasceu o planeta e tal, tudo mais, blá, blá, aquelas coisas todas. Gente, vamos com calma. Tem que ter muito discernimento para entrar numa conversa dessa e tentar convencer as pessoas, porque veja bem, ali a maioria é pagão batizado, em primeiro lugar. E o segundo lugar, a outra parte são ateus. Então o que acontece em meio aos pagãos batizados e os ateus? É que eles acreditam em qualquer coisa. Eles acreditam em qualquer coisa. E é por isso que hoje o programa está tentando colocar que, para nós, o que os nossos olhos hoje estão vendo está fazendo com que a gente contamine a nossa alma. E isso vai levar muita gente para o inferno. Presta bem atenção nisso. Em Gênesis, criação do mundo, Deus viu tudo que era bom. Se toda a criação, tudo que ele fez é bom,
Tem gente até questionando por que existem determinados animais, por que existem determinadas coisas, por que ou faz muito frio ou faz muito calor, por que isso, por que aquilo. E tem gente esperta se usando de todas essas coisas para contaminar a nós, falando sobre essa temperatura do planeta, esse buraco na camada de ozônio, e tentando criar aquele cinema catástrofe para todos nós. Mas veja bem, aqueles que seguem a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, ele não deve perder tempo com essas porcariadas. É a mesma coisa que a pessoa dizer que é católica e começa a fazer, como muitos já fizeram, tenho certeza que já fizeram. Levanta a mão aí quem já fez. Mapa astral, horóscopo, cartomancia, esoterismo e por aí vai. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor do bom Deus, sobre todos aqueles que foram batizados na nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, ou você desce do muro e cai já para o lado onde a chapa vai esquentar, ou, como eu já disse para mim mesmo, Cláudio, cria vergonha na cara e pula para o lado certo, assume a posição de servo, dobre os joelhos no chão e peça discernimento ao Espírito Santo e diga: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. E pare de inventar coisas. Desliga essa porcaria da TV. Desliga essa porcariada. Se nós fizermos um levantamento de tempos atrás, pode colocar 200, 300 anos, da variação de temperatura do mundo, já tivemos temperaturas altíssimas, muito mais do que estamos tendo hoje. Mas a mídia, todo esse movimento catastrófico, né, do fim do mundo, apocalíptico, eles querem fazer para dominar as pessoas, porque elas estão religiosamente olhando a TV a todo instante, consumindo o que é necessário para abrir enormes brechas no pensamento e, por consequência, manchar a alma. Ora, Deus criou tudo e viu que era bom. Então, quando ele criou o ser humano, quando ele criou Adão, ele também viu que era bom, porque ele o fez à sua imagem e semelhança. Não tem como errar, gente. Nós éramos perfeitos. Fomos feitos à imagem de Deus Pai Todo-Poderoso, da Santíssima Trindade, porque ele mesmo diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele é a Santíssima Trindade. Ele não falou: faça o homem à minha imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tanto é que lá na frente, no Novo Testamento, está dizendo: quem é o homem perfeito? A imagem perfeita do homem à semelhança de Deus é Cristo. Então, se nós buscamos a perfeição, nós temos que olhar para quem, gente? Para a televisão? Para aqueles programas ou, né, outras coisas que passam na TV, distorcendo toda essa humanidade de Cristo para nos apresentar a realidade daquilo que nós devemos ser? Então, mesmo ele sendo humano, ele é a figura perfeita de Deus. E se nós quisermos ser perfeitos, termos a felicidade eterna, termos a alegria eterna, nós vivermos em paz, nós temos que focar somente na figura de Cristo. É uma pena que o meu Sancho Panza aqui não está funcionando e eu estou com os dois celulares ocupados aqui, mas vocês entenderam, nós entendemos já. Então veja bem, como é que entrou o pecado no mundo? Através de Eva, todo mundo já sabe, né? Mas o programa passado foi a questão
muito importante para nós, basicamente, nos fortalecermos naquilo que estamos precisando muito, que é reflexão. E eu disse ainda no começo do programa passado, se Adão tivesse refletido quando lhe foi oferecido a maçã, nós não estaríamos nisso que estamos hoje. Então, essa falta de reflexão não é uma coisa que se possa dizer, é uma falha de Deus, ou é uma coisa que foi mal feita, o ser humano foi mal feito. Não, nada disso. Nada disso, porque tinha o quê? O livre-arbítrio. Assim como os anjos do céu tinham o livre-arbítrio. Eles poderiam decidir o que quisessem fazer. 1/3 do céu caiu para a terra, porque decidiram enfrentar o próprio Deus. E não foi diferente com a Eva, porque a ela foi mostrado a maçã, foi mostrado também. Olha, deixa eu ler aqui. A mulher notou que era tentador comer da árvore, pois era atraente aos olhos e desejável para se alcançar inteligência. O que eu acho incrível, que a falta de reflexão para nós faz com que nós deixamos escapar determinadas coisas. Na minha Bíblia, essa aqui é de 1982, mas há um momento em outras Bíblias traduzidas de outras formas. Mas o que nos leva, como eu disse, né? A gente lê, se faltar reflexão, a gente abre uma igrejinha no quintal de casa. Nós temos que tomar muito cuidado e ter muita prudência nisso. Como é que Eva, olhando para aquela fruta, poderia determinar que era desejável para se alcançar inteligência? O que ela sabia da inteligência? O que ela sabia quando a própria serpente disse a ela: vocês serão como deuses? O que ela sabia disso, gente? Nada. Mas foi dado a ela algo visual, para que ela, em posse daquela argumentação visual, ainda regada sutilmente com palavras sugestionáveis para justificar aquela beleza, foi dada a ela olhares para o que é ser um Deus e tudo mais, e ela caiu nessa tentação. Então não foi uma coisa simples. Por isso que nós precisamos meditar. Como é que ela sabia o que era ser inteligente? Ela não sabia. Ela tinha aquele algo espiritual, como Adão havia em Adão, a ponto dele olhar as árvores, as plantas, os animais e tudo, e poder, pela ação espiritual do próprio Deus que habitava nele, dar nome, nomear a tudo aquilo. Não era uma coisa que vinha da cabeça dele, de olhar para determinada coisa e dizer: olha, isso aqui vai ter o nome tal porque parece com tal coisa. Não, de forma alguma. Entendeu? Então presta atenção que a contaminação, podemos prestar atenção, que essa contaminação já vem, já desde o princípio. Assim como Deus viu que tudo que ele criou era bom, o inimigo, através da ação espiritual, viu que tudo aquilo que ele jogava para o ser humano era bom, porque sutilmente ele distorcia o que era verdade. Não é verdade que vocês, se vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer? Ele veio com a verdade, mas sutilmente ele foi distorcendo para que a Eva caísse nessa armadilha. E aí depois ele sugestionou com uma visualização. Então é muito estranho a gente não meditar nesse enfraquecimento.
É muito estranho, porque quando a gente não medita tudo aquilo que a gente recebe através, principalmente da TV, que a gente acha, não tem problema nenhum, é um programa basiquinho, é um programa aí que não tem nada a ver, é um pessoal discutindo lá uma coisa polêmica, nada a ver isso aí, não vai me influenciar. Mentira, gente, mentira. Até aqueles desenhinhos visualmente que a gente vê ali a tão distante, que a gente permite que os nossos filhos, nossos sobrinhos e netos fiquem assistindo, parece uma coisa tão assim, é uma coisa bacana, né? Uma coisa tão inocente, mas não é. Não é, porque a mente da gente, principalmente o subconsciente, ele trabalha numa velocidade inimaginável. Só que tem um problema, ele não sabe o que é verdade ou não. Então, se a gente pega alguma coisa para nós, a gente tem capacidade de dizer: isto é bom, isso não é, isso é verdade, isso não é, baseado naquilo que nós conhecemos. E já começa por aí. Se a gente não conhecer a palavra de Deus, se a gente se deixar levar pelos programas que existem por aí, polêmicos, e muitos hereges, não importa que igreja seja, porque até na nossa Santa Igreja já está tendo um acúmulo de sacerdotes hereges, que cometem aí sacrilégios também das coisas da igreja e fica aí influenciando a todos, né, Padre Fábio de Mello? É isso aí. Muito bem, dando sequência, entre outros, tá? Entre outros, tem aí uma série, inclusive esse que apareceu agora na mídia aí, que está se fazendo de vítima, mas ele se usou muito daquilo que todo mundo estava vendo, que era acolher as pessoas, alimentar o pobre, dar abrigo, se colocar como se fosse um grande defensor da causa injusta da humanidade, aquela coisa toda e blá blá blá. Mas por trás disso, o que estava acontecendo, né? Muito bem. Também faz parte, viu? Faz parte dessa enganação que os olhos trazem para nós. Os nossos olhos nos enganam. Porque você vê alguém alimentando uma pessoa necessitada, as pessoas, a primeira reação qual que é? Nossa, o cara é bacana, o cara é bom, olha lá, está alimentando o pobre. Mas o que criou em você? O que essa imagem trouxe para você? Ah, mas quem vê cara não vê coração. Aí é que está o problema, né? Aí é que está o problema. Quais são as intenções? Quais são as intenções? Eu recebo aqui no meu WhatsApp direto atrocidades que estão fazendo com mau uso da palavra de Deus, distorcendo e enganando a muitos, principalmente com uma coisa que enche os olhos do povo. O povo aplaude, o povo aplaude, e aí que vem a dificuldade, né? Aí que vem a dificuldade depois de entender o lado espiritual. São aquelas missas temáticas que não deixa de ser uma grande heresia. Missa temática que eu digo é aquela missa sertaneja, missa afro, missa isso, missa aquilo, missa pizza, missa coelhinho da Páscoa. Essas missas temáticas são hereges. Mas você vê, infelizmente, uma igreja em pé aplaudindo pelo que está vendo. Não é pelo que ela conhece. O povo não conhece, ele vai se perder pela falta de conhecimento. Porque o inimigo se usa de sacerdotes fracos que estão se abandonando ou abandonaram de vez por conta de uma estima pública, pela falta de coragem de lutar em favor da santidade da igreja, em favor da santidade do povo, e fica aí com essas coisinhas, querendo e promovendo shows dentro daquilo que é sagrado, que é a Santa Igreja. E aí, além da heresia, é um perigo.
E perigo maior porque o povo está o quê? Aplaudindo. O povo aplaude. E quando você chega nessa parte, ao menos, vamos dizer assim, sem distorcer a palavra de Deus, em que você coloca tanto a palavra do magistério, comparando e equalizando com a palavra de Deus da Bíblia, dizendo, tá vendo? A Santa Igreja ela não segue a Bíblia, mas a Bíblia nos informa através de testemunhos verdadeiros de como devemos caminhar. Acontece o que aconteceu aqui também. Acontece o que aconteceu aqui, a ponto de um fulano aí dizer, eu tenho escrito, tá? Eu dei um print para guardar, né? E colocar em oração, a ponto de dizer que o grupo de ministros não é para colocar coisas do magistério da igreja, porque cada um tem a sua opinião. Olha que ponto se chegou. Olha que ponto se chegou. Não podemos ter opinião. Coisas da igreja, coisas de Deus, não temos opinião, não podemos inventar nada. A igreja não pode inventar nada, ela é fiel depositária das leis de Deus. Então, o magistério para essas pessoas que estão se engordando às custas da fé do povo, não é válido. O que é válido é a estima pública, é agradar as pessoas. Não podemos bater de frente com o povo, porque senão o povo deixa de dar o dízimo, deixa de dar oferta. Ora, então vamos fazer pelo outro lado. Vamos instruir o povo a estudar, a entender o magistério, a entender aquilo que Deus quer, para que não ocorra de quando morrer ir direto para o inferno. Vamos levar por esse lado. E vamos fazer com que esse povo, acordando, faça esse povinho aí, que está distorcendo o magistério da igreja, passe fome. Realmente volte a ser apenas 12, porque eu conheci padres, e conheci um padre que foi expulso aqui dessa região nossa, que quando ele chegou na igreja tinha 6 pessoas, apenas 6 pessoas para assistir a Santa Missa. E ele foi fazendo um trabalho de evangelização tão bonito, foi atraindo as pessoas, porque as pessoas estão sedentas das coisas de Deus. Não é que a maioria não saiba, não, ela sabe, porque quando a voz do pastor chama, através in persona Christi do sacerdote, as pessoas sabem reconhecer a voz do pastor, porque elas estão sedentas, como eu estou sedento. Então eu busco pastores que realmente falam pela ação do Espírito Santo. Então o que acontece com esse sacerdote? Ele começou a ser vigiado e perseguido, porque quando ele saiu daqui, se eu não me engano, a última missa não estava sendo mais feito dentro da igreja, estava sendo feito dentro de um ginásio com mais de 2.500 pessoas, porque as pessoas tinham sede de Deus. As pessoas têm sede de Deus e elas sabem reconhecer, sem essas missas temáticas, sem essa parafernália toda que estão querendo fazer para tentar aumentar o dízimo e se engordar às custas da fé das pessoas, ele fez uma igreja real crescer. Ora, a desculpa que deram foi que ele era de outra diocese, ele estava emprestado aqui e blá blá blá. Tudo bem, gente, a gente sabe. A gente sabe como o inimigo age, não? É, exatamente. A gente sabe. Só que hoje ele foi enviado nessa suposta diocese de onde ele era, no Rio de Janeiro, e lá fez crescer também, porque ele estava com a ação do Espírito Santo. Então não é uma coisinha que, o magistério não serve, o magistério nos ofende, o magistério não serve para nós, porque nós vamos fazer com que o povo não venha mais na igreja. Nós temos que falar aquilo que o povo quer ouvir,
aquilo que o povo quer se sentir bem, aquele Cristo sem a cruz, um Cristo de autoajuda. E foi por isso que quando chegou naquele momento em que Cristo pregou para mais de 5.000 pessoas, que ele entrou na barca, e disse que as pessoas não teriam entendido nada do que ele falou, é porque eles queriam um Cristo curandeiro. Eles queriam um Cristo de autoajuda. Eles foram lá e passar 2, 3, 4 dias sem comer para serem curados fisicamente, não espiritualmente. Então há uma diversidade, há uma coisa muito grande por trás de tudo isso, em que só aqueles que permaneceram fiéis a Gênesis desde lá do começo espiritualmente, e só aqueles que conseguiram sentir que algo havia errado em suas vidas e buscaram essa parte espiritual, hoje estão acordando. Só essas pessoas. E as outras nós temos que orar e rezar muito, porque infelizmente, eu não gosto de usar essa palavra, mas estou usando, infelizmente muitos dos nossos sacerdotes não estão mais dobrando o joelho como São João Maria Vianney, como Santo Padre Pio e tantos outros, São Francisco, que combateram as heresias e os sacrilégios dentro da igreja e fizeram uma revolução em favor da santificação do povo. Hoje a gente vê grupinhos do ódio do bem eliminando aqueles que não pensam de acordo com o que eles pensam, eliminando aqueles que querem fazer valer o magistério. E é assim que o seu Papa Francisco está fazendo. Não colocou aquele Túcio Fernandes, um cara depravado, para conduzir o quê? O dicastério da doutrina da fé da nossa igreja, da moral da nossa igreja. Ele tem 2 livros produzidos por ele mesmo e pela ajuda do inimigo, pelo encardido, o diabo, livros sexualmente escrito para jovens, apimentado para jovens. E tem muita gente dizendo, não tem nada demais, porque o jovem sabe como funciona, ele precisa ser instruído, sim, dentro das normas, das leis de Deus, dentro do magistério, e feito primeiramente pelos pais, aonde muitos também já se perderam. Muitos pais abandonaram seus filhos para que o mundo ensinasse a eles como tem que ser as coisas. Bom, o que acontece então? Se o mundo está ensinando, o que o mundo está ensinando? Ideologia de gênero e tudo mais. O bispo beijoqueiro, obrigado. É isso aí mesmo, Moisés. É o bispo beijoqueiro que foi lá fazer um livro a respeito do beijo, da sedução do beijo, aquelas coisas. Gente, não vale nem a pena falar isso aqui. É a mesma coisa que eu começar a falar palavrão, né? Capaz de... Bom, então é isso, gente. Como é que o nosso querido aí, né? Além de tudo, para se desculpar de toda essa ação, o que é que eles fizeram? Começaram a falar como muitos falam, e ainda convencendo a outros: olha, não ouve o que esse cara está falando, porque ele está falando mal do Papa. Ele está falando mal do Papa. O Papa é santo, o Papa não erra. Então são pessoas que não entendem e não têm a mínima noção do magistério da igreja, infelizmente. E acima de tudo, por preguiça espiritual e aliado à ação do encardido, do demônio, ainda faz e contamina a outros para que sejam iguais a eles. Eu estou aqui, eu, Cláudio José, pela Rádio Onda Caieiras ou por qualquer lugar que esteja, dentro das minhas mídias sociais, aonde eu estiver, dizendo e confirmando que essas pessoas se deixam levar pela ação do próprio inimigo. Cânon 529, o Moisés está dizendo aqui: para desempenhar com zelo o ofício de pastor, esforce-se
esforce-se o pároco por conhecer os fiéis, confiado ao seu cuidado. Para isso, visite as suas famílias, partilhando sobretudo as suas preocupações, angústias, lutos e confortando-os no Senhor. Se tiverem faltado em qualquer ponto, corrija-os prudentemente, auxilie com grande caridade os doentes, particularmente os que estão próximos da morte, confortando-os solicitamente com os sacramentos e encomendando a Deus as suas almas. Dedique em particular cuidado aos pobres e tudo mais. Então veja bem, gente, mas o cânon que eu tentei passar para essa turminha aqui, e eu sei que tem muita gente, tem uma amiga minha lá na Bahia também que está com uma dificuldade tremenda. O cânon 212 diz para todos nós fiéis leigos, a partir do momento que a gente souber o que o magistério diz, se a gente tiver conhecimento da palavra de Deus, nós temos direito e obrigação de corrigir até mesmo o nosso sacerdote. Mas ele quer ouvir? Quer não, gente. Não quer ouvir não, porque ele tem uma estima pública a considerar. São João Maria Vianney ficava praticamente 18 horas, mal se alimentava, orava por todo aquele povo, que inclusive através dos próprios servos contaminados dentro da igreja, o colocou num cantinho ali, onde ele não ia atrapalhar ninguém. O cara é meio leso, ele não entendia muito bem das coisas, então coloca ele lá numa cidadezinha, deixa ele lá, ele quer ser padre, deixa ele lá. E olha o que ele fez, 18 horas com o joelho dobrado, orando pelo povo, ele converteu uma cidade inteira, porque a maioria ali, além dos lugares, botecos, prostíbulos, igrejas evangélicas e protestantes e tudo mais que existiam ali, ele converteu a todos. Santo Padre Pio também ficava mais ou menos esse tempo em oração por todos. Olha só, e vocês sabem o que aconteceu com aquele padre que tiraram daqui? Pois é, depois eu conto o que aconteceu com ele. A ação do Espírito Santo fez com que ele crescesse. Tá bom? E depois eu conto o título que ele já ganhou lá na igreja onde ele está, pela ação do Espírito Santo. Mas isso talvez nem interesse, porque aqui tem gente também que ouve, que eu não quero dar margem. Muito bem, gente. Então, tudo isso foi transformado, tudo isso já foi pensado pelo inimigo para os nossos olhos. E ele sabe que através daquilo que nós vemos, principalmente aquilo que nos agrada aos olhos, sugestionado com uma porçãozinha de palavras que direciona ainda mais e dá ênfase àquilo que ele está propondo para nós, automaticamente o nosso subconsciente aceita como certo. Ele não sabe o sim ou não, o subconsciente não sabe. Ele não sabe o que é o sim, o que é o não. Tudo para ele é uma verdade. Então, olha o perigo de nós estarmos ouvindo qualquer porcariada por aí, músicas seculares, esses cantorzinhos que a gente já sabe que existe por aí, tanto daquele lado, né, que fazem duplas e tudo mais, com aquelas músicas onde o cara fica se inspirando para ser totalmente contra o magistério, totalmente contra a igreja, porque fica pleiteando um sofrimento, uma falsidade, uma paixão e tudo mais, quanto aqueles outros que descaradamente já fazem realmente o programa para fazer aqueles jovens ficarem 5, 6 meses na frente de um ginásio para ver uma pessoa, um ser humano comum, ditar as ordens para eles e eles obedecem, sob o jugo do demônio, do encardido, e depois ainda para homenagear no palco
Vocês sabem, né? De quem eu tô falando. E eu dei risada, gente, quando eu vi lá no vídeo que foi anunciado que cancelaram o show. Gente chorando. Nossa, tem uma mulher lá que apareceu que estava com fralda geriátrica. Ainda ela reclamou que era menor do que ela poderia usar, que ela deveria usar. E achou que aquilo era motivo por ela estar sofrendo, que ela queria ver o show daquela pessoa que ia fazer aqueles momentos de magia, aquelas coisas todas para exaltar o encardido no palco, né? Então é isso aí, gente. São coisas visíveis que faz com que o nosso subconsciente reacione como se fosse uma verdade. Por quê? Porque nós somos bombardeados a todo instante, a todo momento, e a gente acaba acreditando que aquilo é uma verdade. Por isso que é perigoso. Nós temos que desligar urgentemente a TV. Começa por aí. Você quer assistir um filme? Assista um filme que seja educativo, que seja um filme que não tenha essas partes onde a gente começa a se agradar sexualmente, violentamente, porque a maioria dos filmes hoje, se o cara não descarrega 3, 4 metralhadoras para matar o próximo, não é um cara bom. Ele tem que estar lá todo meio ensanguentado. Eu não sei como é que ele consegue escapar a uma rajada de metralhadora, mas todo mundo atira nele, ele não sofre um ferimento, apenas um esbarrãozinho, um negocinho assim e tal. Então, quer dizer, são coisas que não faz crescer, não serve pra gente, não serve pra nada aquilo. Não serve pra nada. E tem gente fazendo fila no shopping center, nos cinemas, para assistir essa porcariada. Ora, aí me indicaram assistir aquele filme Chosen, Escolhidos. Tudo bem, comecei a assistir, pareceu agradável no princípio. Só para ilustrar aquilo que eu estou dizendo, tá? Então me pareceu agradável, sim. No começo, Jesus escolhendo lá os discípulos, tal. Aí colocaram já o Mateus como se ele tivesse já um problema psicológico, né? Porque ele faz movimentos como se tivesse problemas psicológicos. Eu não consegui entender. Ou ele tinha problema psicológico ou ele era um autista. Um dos dois, eu não sei. Mas ficou com aquela performance, foi rolando. Eu até falei para minha esposa, olha, eu não quero mais assistir isso, não. Eu não quero mais assistir isso porque é perigoso, gente. É perigoso a gente assistir determinados filmes. Como eu assisti depois, logo na sequência, Êxodo, também uma coisa que saiu um pouco fora da realidade. Eu me arrependi de ter visto aquilo. Por quê? Porque o nosso subconsciente vai ser sugestionado. Então, para encerrar falando desse filme, Chosen, eu dei um basta, né? Eu dei um basta porque chegou um momento, eles estavam panfletando Jesus que ia fazer uma pregação. Panfletando. Já praticamente desviava de uma certa forma daquilo que já está escrito na palavra e no magistério da igreja. Jesus Cristo não pediu para ninguém panfletar que ele ia fazer um discurso. Já começou por aí. E aí, a gota d'água foi que ele estava preparando o discurso dele. Estava treinando o discurso dele. Gente, ele é filho de Deus, ele não tem que treinar nada. Ele já sabe de A a Z o que vai acontecer com a humanidade, com o povo. Ele fez como se fosse um pregador de grupo de oração que se prepara e vai lá e dobra o joelho e reza, estuda a palavra e escreve e faz e tal e acontece. Ele fez isso. Ou seja, praticamente eles banalizaram o poder de Deus através de Cristo. E muitas pessoas não percebem isso. Muitas pessoas não percebem isso. Essa banalização do poder de Deus. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Você pode assistir filme de Maria, pode assistir filme de Josué, assista o que você quiser, mas tem que ter o conhecimento da palavra de Deus. Senão o inimigo, o encardido, ele vai se usar dessas sugestões para enganar a todos nós.
e incorre num perigo de a gente começar a aceitar tudo, porque até mesmo eu já fui confrontado na igreja que nós deveríamos ter mulher pastora. Olha o absurdo, gente. Ah não, o mundo está moderno hoje, nós deveríamos ter realmente mulher no altar. Que mal há nisso? Exatamente, o mal é que a gente não conhece o magistério da igreja. E o pior desse mal é que a gente contamina a outros ainda mais preguiçosos em conhecer o magistério da igreja, em conhecer a palavra de Deus, em se aprofundar. Ah, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo por quê? Porque chega em casa, a primeira coisa que fala: não, eu não quero estudar nada, eu não quero ler nada. Aí faz o quê? Liga a TV para se deixar contaminar. Ou seja, você descansa do seu dia a dia, você descansa da sua luta, onde Deus está abençoando plenamente o seu dia, para depois você, ao invés de louvar a Deus, se recolher em oração, ouvir a palavra de Deus atentamente através de algum sacerdote sério. Existe um monte por aí, eu posso dar uma lista enorme daqueles que eu sigo. Mas o que você faz? Você fica se alimentando como para se distrair. Não, eu quero dar um pouco de risada, eu vou assistir aquele besterol que está na TV ali. Ou então, para aguçar, né? Aguçar assim o meu pensar diferente, eu vou assistir aquele programa polêmico que fala sobre sexualidade, a diversidade de gêneros, e tudo mais. É isso aí. Ou então se entrega totalmente ao futebol, esquece, não pense em nada, fica lá 90 minutos, que seria o suficiente para rezar pelo menos um terço bem rezado, e ainda dá tempo de ver o resultado do jogo. Mas a pessoa não. Ah, não tenho tempo. Ótimo. Quantas vezes eu falei que talvez na saída da igreja, por falta de se aprofundar um pouco mais, talvez nem saia. Porque é isso, gente. A pessoa vai para a igreja nessa pressa do seu arrumar para o dia seguinte, fazer a marmita, se preparar e tudo mais. O que ela faz? Ela faz tudo correndo, liga a TV, mas ela quer sair antes mesmo da bênção final. Ah, o padre falou um negócio lá do Jesus, falou um negócio lá de Maria, lá na homilia. Eu não entendi muito bem, mas tudo bem, o que vale é eu estar lá, né? Bater o cartão lá na igreja, fazer os meus preceitos. Então é isso, gente. São coisas que ele chega em casa, ele saiu correndo antes. Quando o padre fala assim, que Deus consiga te alcançar, não que Deus vos abençoe, ele já está lá com a televisão ligada para assistir o fim do programa ou o começo do programa. Brigou com todo mundo para fazer silêncio porque ele quer ouvir as notícias. Gente, eu conversei com a minha esposa essa semana passada, que faz praticamente acho que um ano e meio que eu não assisto mais televisão, não assisto mais canal de reportagem nenhum. Se eu quiser saber alguma coisa, como anda o mundo, eu coloco lá no Insta, coloco no Google, coloco qualquer coisa e vai me aparecer as notícias do dia. É isso que acontece. Então a minha mente já está muito mais tranquila e a reflexão do meu caminhar já está muito melhor para as coisas de Deus do que estava antes, quando eu esperava acabar um programa na TV. Eu não vou ficar aqui dando nome, né? Para depois ir rezar. Porque rezar eu posso rezar a qualquer hora. Mas como? Se eu não sei a hora que eu vou morrer, é capaz de não dar tempo de eu rezar. Então eu espero acabar o futebol, para depois eu vou rezar. Mas aí depois começa uma conversa, começa um outro programa, ou então eu vou jantar, fica tarde, não, eu rezo depois, eu rezo amanhã. E assim vai, gente. Assim vai, os nossos olhos estão nos contaminando, porque a gente quer se reconfortar daquilo que nós estamos vendo e que nos torna agradável.
nos dias de hoje. Ora, o mundo todo caminhou em coisas e sobre as coisas, primeiro visuais. Tudo aquilo que era agradável. Começou a se encarecer coisas, produtos, porque era muito mais agradável do que outros. E assim foi tomando forma. Hoje, nós compramos o que não precisamos. Nós ouvimos o que não necessitamos ouvir. Nós vemos aquilo que não precisamos ver. Porque tudo isso está nos contaminando. Nós estamos nos deixando levar pelo mundo com facilidade. Por quê? Porque nós temos uma igreja que hoje fala justamente isso. Não precisa ter virtude de fé. Deus é amor. Cristo pediu misericórdia, não pediu sacrifícios. No último segundo nós podemos nos arrepender e sermos salvos. Não são essas as palavras que colocaram como desculpa para o nosso caminhar? Você está me julgando. Nós temos o livre-arbítrio. Ninguém pode obrigar ninguém. Ora, esses são os tipos de coisas que a gente vai ouvindo daqueles que querem justificar a sua fraqueza. Então nós vamos perdendo através daquilo que nós estamos vendo a dimensão espiritual. E perdendo a dimensão espiritual, nós estamos perdendo nós estamos perdendo a reflexão. Nós estamos perdendo a maneira e até mesmo o vício de refletir. Nós temos que ter esse vício, porque tendo esse vício de refletir, nós começamos a ruminar a palavra de Deus em nosso coração o tempo todo. O tempo todo. É necessário que a gente reflita o tempo todo. Eu quero pôr uma coisa aqui para todos nós, que pela falta de dimensão espiritual e também essa falta de reflexão, o que Deus permite que aconteça conosco. Podemos pegar lá em Romanos 1, de 21 a 32. Romanos 1, de 21 a 32. Está acompanhando aí, né, Moisés? É isso aí. Forte abraço também para Kátia, que com a graça de Deus se realizará tudo aquilo que ela quer e tem pedido muito, que é esse crescimento espiritual em Deus para ela e para toda a família. Também pelo nosso amigo Claudemir, que está sempre acompanhando a todos nós aqui. Eu estou dando um tempinho, tá, gente, para vocês pegarem aí Romanos 1, de 21 a 32. Nosso amigo Claudemir, que com a graça de Deus, ele estará conosco aqui num link direto ou ao vivo, não sei como é que vai ser, terça-feira que vem, se Deus assim permitir, para dar um testemunho muito bacana da vida dele. Tem entrevistas marcadas já aí. Vai ser muito bacana esse ano, se Deus quiser. Muito bem, Romanos 1, de 21 a 32. O que acontece depois de nós começarmos a seguir os prazeres do mundo e achar que a igreja também deveria se voltar aos prazeres do mundo para não ser contra o mundo? Para a cabeça dessas pessoas, esquecem que Cristo mesmo falou: não há como agradar a dois senhores. Ou você agrada as coisas do mundo ou agrada as coisas de Deus. Então faz a pessoa perder esse parâmetro, para que ela saiba que o respeito pelo ser humano todos nós temos, mas Deus não tem respeito humano por nós a partir do momento que nós entramos da igreja para dentro. A hora que nós colocamos o pé naquilo que é principalmente espiritual e santo, que é o lugar onde nós estamos pisando.
Dá para entender isso? Sim, tenho certeza que dá. Então, nessa nossa falta de reflexão, o que acontece a todos nós? Romanos 1, 21, 32. Porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. Conhecendo a Deus é aquilo que nós estamos falando já desde o começo do programa. Gente, estão se usando da palavra de Deus para enganar e desviar a muitos, porque estão traduzindo a Bíblia ao seu prazer, a sua maneira de ver, a sua maneira de pensar. E eu já falei sobre o que aconteceu, não só aqui, mas acontece em todo lugar. É o pessoal que não quer saber do magistério, quer saber de uma interpretação para manter uma igreja cheia de pessoas vazias. Versículo 22, pretendendo-se sábios. Lembra que o inimigo falou lá para Eva? Exatamente. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Gente do céu, eu tenho um vídeo lá, procura lá, @o Canto da Paz lá no YouTube, que fala de necessidade, nécios, necessidade e estultice. Isso tudo é um enfraquecimento normal que há dentro de nós e que nos torna capazes de nos desviarmos frequentemente e ardentemente pelas coisas do mundo, pelos prazeres do mundo. É uma doença que não tem cura em nós. Nós podemos sim evitar, através de muita oração, jejum, penitência, sacramentos da nossa Santa Igreja, mas a necessidade ou estultice é uma doença que existe em nós, que nos faz chegar no momento em que se torna, até mesmo a palavra de Deus se torna uma coisa chata de se ouvir. E a gente acaba até mesmo praguejando a Deus. Então veja o que acontece com essa estultice e a necessidade, por conta da falta de reflexão e dimensão espiritual. No versículo 24 fala, no versículo 23 fala exatamente isso. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. O perigo disso, gente, é que, como eu disse, é um mal contaminado espiritualmente. Paulo nos diz diretamente em Efésios qual que é o nosso caminhar. Nos revestirmos da palavra de Deus, a cintura cingidos com a verdade de Deus, não é isso? O corpo vestido com a couraça da justiça de Deus, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Mas não é essa paz que se fala pelo mundo, viu? Ai, a falta de guerra é paz. Eu não estou em conflito com a minha família, é paz. Essa é a paz que eu quero. Não, não é essa paz. Essa é uma falsa paz que andam pregando por aí, por conta do evangelho traduzido ao prazer do ser humano, para que ele faça um Deus à sua imagem e semelhança. Então toma cuidado com isso, porque nossa luta não é contra homens de carne e sangue, está em Efésios 6, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Deu para entender? Melhor que isso?
Impossível. 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Mas que mentira é essa? É a falsa verdade do inimigo desde Adão. Eu sempre falo, gente, se nós pegarmos Gênesis, depois eu volto naquele assunto do amigo meu lá e também do padre, tá? Não esqueci não. Mas se nós pegarmos Gênesis, ali já diz tudo. O caminhar da humanidade, o começo, o meio, o fim da humanidade. Está tudo bem explicadinho. O restante do Evangelho, do Antigo Testamento e depois o Novo Testamento é só confirmação pura do que está em Gênesis. Mas tem muita coisa espiritual, por isso que nós temos que aprender esse desenlace, fazer esse desenlace das coisas do mundo, nos esvaziarmos para que a ação seja somente espiritual em nossas vidas. Para que a gente entenda que trocaram a verdade de Deus pela mentira, e essa mentira é uma verdade substancialmente sugestiva para todos aqueles, subliminarmente, né? Sugestiva para todos aqueles que buscam Cristo de autoajuda, um Cristo ao seu prazer, à sua imagem e semelhança, porque a hora que ele falar assim, prepara-te para a provação, ou então eu vim trazer a espada, eu não vim trazer a paz, aí ele fala, não é esse Cristo que eu aprendi não. Cristo é misericórdia, Deus é amor e tudo mais. É isso aí. É o inimigo de Deus dando sabedoria ao ser humano a ponto dele confrontar a verdade de Deus e querer se satisfazer auxiliando-se através de um outro ser humano e não através da ação espiritual de Deus por ele. Ou seja, essa Fratelli Tutti, esses documentos que andam surgindo hoje para todos nós, Amoris Laetitia e tudo mais, são praticamente sugestões malignas para trazer a nós uma falsa verdade. Não, vocês não morrerão, vocês serão como deuses. Leia lá, Fratelli Tutti e outros documentos que foram distorcidos e, acima de tudo, atropelaram aquilo que os verdadeiros vigários de Cristo já determinaram como verdade. Toma cuidado, porque aos nossos olhos, para promover essas mentiras, eles vão colocar o quê? Missas temáticas, shows dentro da igreja, como eu tenho vídeos lá, pessoas entrando de moto com o missal da igreja, crianças entrando de bicicleta, padre vestido de elefantinho, padre vestido de coelhinho da Páscoa, gente do céu, e o povo aplaudindo, ainda mais essas missas afro, missa não sei o que, missa ecumênica. É isso. O nosso caminhar está sendo desgraçadamente direcionado para o inferno, se nós não acordarmos dentro do magistério da igreja, se nós não confrontarmos essas pessoas que estão ali se engordando agora, às custas da fé do povo, facilmente nós não vamos, dificilmente nós vamos despertar para a ação espiritual que existe de Deus por todos nós. Então, no versículo 26 está escrito o que a gente anda vendo hoje em dia. Deus os entregou, por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida
ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir, olha só, hein? Nós já estamos falando isso. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus. Vou repetir: inimigos de Deus, insolentes e soberbos. Insolentes e soberbos, gente, eles criam uma verdade dentro deles através desse falso evangelho, e eles combatem a você que está defendendo a Santa Igreja. Eles combatem a todos que estão defendendo a Santa Igreja. Não vemos aí o cardeal Burke, entre outros, que foram expulsos sem mais sem menos porque estavam cogitando o magistério do evangelho. Nós temos aqui vários sacerdotes expulsos. Nós temos um que foi expulso recentemente aqui na Barra Funda porque estava realizando a missa tridentina de São Pio V, que é a missa que está solenemente engajada no magistério da igreja. Simplesmente foi expulso. Aqui nós temos também na nossa diocese um frei que foi praticamente expulso, gente. Fecharam a igreja. Fecharam o lugar onde eles estavam e tiraram todos para fora, justamente porque ele fazia a missa tridentina. Qual é a desculpa para isso? Porque as pessoas não são capazes de estarem disponíveis ao sacrifício de Cristo, o sacrifício da própria cruz, para fazer parte da ação redentora de Cristo, para fazer como Paulo mesmo diz, em seu próprio corpo, fazer aquela parte que faltou ainda em Cristo, que é se unir à igreja, fazer parte desse sacrifício redentor, se unir a Cristo através do martírio, seja de qualquer forma que Cristo determinou para qualquer um de nós, mas aceitarmos o nosso caminhar em direção à igreja que está lá no céu, a igreja celeste, a Jerusalém celeste, fazermos parte dessa ação redentora. Então, na covardia, eles ficam como ratos, se unindo, maquinando naquilo que eles vão pensar, naquilo que eles podem distorcer, atraindo o povo para si, para ir contra aqueles que estão defendendo o caminhar para fazer exatamente o propósito de Deus que tem para cada um de nós. E a palavra de Deus não volta para ele, senão tornar o efeito que veio fazer aqui na terra. Se não modificar o que tem que ser modificado, se não fizer crescer o que tem que ser crescido, e tudo mais. Essa é a tristeza, gente. A partir de um sacerdote, a partir de um fiel leigo que tomou uma certa posição dentro da igreja, aonde quebra-se a aliança com Deus no magistério, no caminhar à Santa Igreja, no caminhar à Santa Igreja, que eu quero dizer, a cruz de Cristo, ele quebrando essa aliança, ele já está condenado. E as pessoas acreditando numa pessoa como essa, já condenada, ela também está se condenando. Precisamos acordar. Precisamos tomar cuidado com tudo isso que está acontecendo. Soberbos e altivos inventores de maldades, já falamos isso. Rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Não há mais nada ali que os faça sobreviver, não?
Exatamente. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, por isso que eles se usam da palavra de Deus e distorcem a palavra de Deus, a verdade de Deus, como o inimigo, o diabo fez. Não, você não vai morrer, sabe como é que é, né? Pode comer, vocês vão ser deuses, não é isso? Essa prepotência humana. Então é isso que está acontecendo. Apesar de conhecer o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. Exatamente. Nós vimos aí na missa em Aparecida, que eu coloquei também um vídeo lá, de um sacerdote, falando um monte lá de heresias, e com essa missa afro, essa missa temática, é o que eu disse e repito, gente, ecumenismo não existe. Ecumenismo não existe, mas é uma desculpa para aqueles que se enfraquecem e não querem seguir o caminho da cruz. Porque vão viver pouco mesmo, é só no máximo 100 anos. Então vamos ser agradáveis uns com os outros, né? Vamos acolher uns com os outros e Deus dá um jeitinho no final, não é assim? É esse o pensamento, gente? Mas Deus bem sabe que no dia em que deles comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Ora, também a nossa indústria, essas indústrias que existem hoje em dia, que dominam o mundo, a maioria delas dominam o mundo, gente riquíssima, que seguram para ela todo o poder do mundo. O poder mundial está na mão de poucas pessoas. Essas pessoas não sabem nem que a gente existe. Elas sabem o montante financeiro na conta que está caindo. Isso elas sabem. Só se houver um levante que ainda causa uma coisinha ou outra, mas aí dá-se um jeito. Mesmo assim, eles não conhecem o povo de Deus. Não conhecem o povo de Deus. E a igreja hoje está fazendo um papel intermediário. Ela não está fazendo um papel salvífico, um papel de salvação, mostrando o caminho real da salvação. Ela não está fazendo isso. Ela está intermediando algo, como se quisesse distorcer a verdade, e a gente bem sabe quem é que distorce a verdade, para que crie em nós algo como uma nova esperança. Não foi isso que o Concílio Vaticano II nos deu? Uma nova esperança, ou seja, eles mesmos, por conta de fugirem da cruz, de realmente ditarem a ordem de Deus, mostrar o que prevalece no ser humano, eles criaram um novo amanhã. Um novo amanhã que distorce a palavra de Deus e que educou a muitos através dessa suposta sucessão apostólica, educou a muitos, e hoje nós estamos aí na dificuldade de mostrar a real verdade. Então eu indico a todos e vou indicar a todos cartas apostólicas dos verdadeiros servos de Cristo, para que saibam a verdade, para que saibam tudo. Se você quiser se antecipar, antes que eles eliminem, né? Antes que eles eliminem lá do Vaticano, existem cartas de São Pio X, Leão XIII, Paulo IV, existem São Pio V, existem cartas de diversos sacerdotes de Cristo que realmente combateram essa heresia toda que está no prazer e na boca da maioria do povo. Esses que aplaudem essas missas temáticas, onde os nossos olhos vão nos levar para o inferno, porque nós gostamos e aceitamos. Como o povo diz, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, quando Cristo mostrou o caminhar
O que o povo gritou? Solta Barrabás, filho. Não é fácil não, gente. Não é fácil. Quando Cristo disse: vocês têm que beber do meu sangue e comer da minha carne, mais de 100 discípulos que estavam com ele, todos foram embora. Na época tinha uns 100 ali, mas foram todos embora. Ficaram só os apóstolos. E mesmo assim ainda Cristo, querendo ver se restava alguma mancha no coração de um deles, ainda disse: vocês querem ir também? A porta da casa, a porta da rua é serventia da casa, não é assim? Pois é. E aí Pedro já se antecipou e disse: só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos? Exatamente, gente. Somente Cristo tem palavras de vida eterna. Por que a gente fica dando ouvido a esses sacerdotes que ficam inventando essas asneiras dentro da igreja, essas heresias? E é pior ainda, hein? Pior ainda, pessoas de outras denominações, vamos falar novamente para que fique acordado já sobre isso. Pessoas de outras denominações. Se Deus permitiu que você fosse para igrejas evangélicas, para cultos, para o que for, dê graças a Deus que Ele permitiu. A gente não sabe por quê. É um mistério de Deus, é um dogma de Deus. Então que Deus abençoe vocês aonde estão. Mas não venham ter parceria com um sacerdote dentro da doutrina da nossa igreja que quebrou a aliança com Deus pela doutrina da nossa igreja. Não venham querer ter parceria de salvação que não existe. Então essas missas que estão fazendo por aí, essas missas ecumênicas, as pessoas estão se aliando a uma aliança quebrada por um sacerdote de Deus, que ele se condenou para o inferno. Espiritualmente eu digo com todas as palavras, pela força da ação do Espírito Santo, se condenou ao inferno e vai levar a todos aqueles que se afastaram da onde eles estiverem e vieram ter uma aliança com esse sacerdote. Eles fizeram uma aliança com o próprio demônio. Entendeu? Então não é uma questão de falar: olha, o Cláudio é misógino, o Cláudio é isso. Não, não é isso. É cada um dentro da sua doutrina. Pega você, pagão batizado, vai lá no budismo e tenta mudar a doutrina deles. Tenta falar: olha, eu acho que não devia ser assim. Eu acho que... Vai, tenta. Entra lá no lugar de candomblé e tenta mudar a doutrina deles. Não dá. Por que é que você aceita essa mudança de um sacerdote que quebrou a aliança com Deus? O nosso bispo, o nosso pároco, e muitos ainda estão seguindo essas pessoas que quebraram a aliança com Deus. Não digo que nós devemos rechaçá-las. Aí é que está a questão. Devemos orar por elas, para que a conversão, se for a vontade de Deus, aconteça. Mas se não acontecer, que nós tenhamos um crescimento espiritual em oração por conta desses sacerdotes. Então não é uma questão de ficar bravo, chateado, xingar. Não é uma questão de nada disso. Nós temos que fazer a nossa parte como leigos fiéis, orar pelo nosso sacerdote, mas alertar ele de que ele quebrou a aliança e ele está condenado ao inferno. Seja quem for, ele quebrou a aliança e está condenado ao inferno. Se ele caiu para o lado desses marxismos culturais, socialismo, comunismo, maçonaria, de acordo com a doutrina da nossa... Não sou eu falando, tá bom? Doutrina da nossa Santa Igreja,
quebrou aliança com Deus. A oração é tão poderosa e a vontade de Deus em ver nosso crescimento espiritual. Quando a gente atinge esse crescimento espiritual, espera aí, Moisés, já falo com você, tá bom? Ah, tá, você passou um vídeo aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. Padre Fábio de Mello diz que é perseguido por ser Áries. O ariano é muito alegre e isso incomoda. Olha só, gente. Moisés, obrigado, meu amigo. Obrigado, Deus te abençoe. Tá vendo? É um sacerdote que, gente, nós temos que orar por ele, mas tampem os seus ouvidos. Não dê atenção a tudo que ele faz, o que ele fala. Não foi só ele, tá? Padre Reginaldo Manzotti também cometeu alguns deslizes nas suas falas, dizendo que o céu é ecumênico e uma série de... Gente, tá tudo fora do magistério, gente. Tudo fora do magistério. Por quê? Porque não há ecumenismo. Dentro das cartas que existem, Unitatis Redintegratio 2, 4, que são cartas apostólicas que diz claramente: há um chamado ecumênico para dentro da igreja. Para dentro da igreja. Mas a partir do momento que se coloca o pé dentro da igreja, há um chamado muito mais forte para a conversão de todos. Porque quem manda ali é aquele corpo eucarístico transubstanciado a todos nós. A Eucaristia. Você tem a obrigação de apresentar o Cristo ressuscitado, transubstanciado. Nós temos a obrigação de clamar pela conversão dessas pessoas e alertar a elas que elas estão em pecado mortal. Aí sim, se usar dos sacramentos para a conversão, batismo e tudo mais, e depois sim, comungar. Então não é uma coisa simples de chamar, olha, vamos ser todos amiguinhos, entra da igreja, olha, Cristo nunca negou a ninguém nada, então pode comungar aqui e tal, tudo mais. Então quer dizer que para eles, olha só como eles pensam, gente, e por falta de reflexão a gente se deixa levar. Para eles não há conversão. Então por que para nós tem que ter conversão? Então por que para nós exigem magistério da igreja? Porque para nós existem os sacramentos. Não precisa também. Eu não preciso me arrepender, eu não preciso me confessar, eu não preciso fazer nada. Eu vou lá, comungo, estou salvo, estou liberto, estou curado. Deus sabe o que faz, Deus é amor. Não é isso. São hipócritas. Eles mesmos estão se usando de hipocrisia e principalmente da falta de reflexão do povo. E olha, dos olhares do povo. Lembra que eu falei daquele padre alimentando o pobre ou daquele irmão alimentando o pobre? Olha que bacana, o cara realmente é humanitário. Então, aí enche a igreja de pagãos, de diversas outras denominações. Vocês não precisam se converter. Vem aqui comungar. Ai, que lindo! Estamos comungando Cristo. Finalmente somos todos iguais. Isso, sem conversão. Não precisa de conversão. João Batista fez o que então? Gritou à toa, né? Arrependei-vos e crede no evangelho. Para quê? Se eu posso voltar a minha vidinha de prostituição, se eu posso voltar a minha vidinha comum, e quando eu me sentir assim, hoje eu vou comungar, vai lá e comunga. Simples, porque nós temos sacerdotes fracos, perdidos. Mas o que vale? O sacerdote dar a comunhão para aquela pessoa de outra denominação religiosa, porque hoje a palavra do dia, pela boca do padre, do Papa Francisco e de outros, nós temos que ser amiguinhos. Ótimo. Então por que você, quando vai em outra religião, você não consegue alterar nada lá?
porque eles têm uma doutrina e nós também temos uma doutrina. Então não vem encher o saco aqui. Se não suporta, se está demais para você, olha, é simples, vá numa igreja em que te agrada. Existe um monte de igreja. Vai naquela que te dá dinheiro, mas também vai naquela que te cobra dinheiro. Vai naquela que te cura, naquela que você rodopia, vai naquela que você bem entende, que você se sente bem. Aquela que você bate palma, que você se alegra, que você fica feliz. Vai, meu filho, mas não tenta mudar o magistério e a doutrina da igreja. Porque nós estamos ocupados tentando pôr na cabeça desses sacerdotes que eles estão errados e estão desviando o ritmo e o destino da nossa Santa Igreja. Não vão conseguir. Não vão conseguir. O mal nunca prevalecerá sobre a igreja. O que eles vão conseguir é levar todo mundo para o inferno, junto com eles. Ficou claro isso? Eu acredito que sim. Muito claro que nós estamos sendo enganados por aquilo que nós estamos vendo. Tudo é permitido. Nós vimos aqui o padre Fábio de Mello, ele vai lá no carnaval, samba lá com a sambista. Olha, tudo é permitido, porque depois a gente vai aos poucos educando, né? Não é isso? Não, não é. Não é assim, gente. Quem disse que você tem que sujar a mão? Quem disse? Para justificar isso. Tomem cuidado, gente. Os nossos olhos estão vendo coisas que estão nos levando para o mal. Os nossos olhos estão se alegrando com coisas que estão nos levando para o mal, para o mau caminho, para a falta de direcionamento, para a falta de santidade. Tomemos cuidado com tudo isso, gente. Não é fácil. Eu orei muito para Deus para que esse programa fosse revelado da maneira como Ele bem entendeu. E isso eu tenho certeza que aconteceu. Eu não falei nada que não esteja no magistério, nada que não esteja na palavra de Deus. Falei por conta de tudo aquilo que está em Deus. Então, por favor, gente, que nós possamos agradecer a Deus, não só por mim, mas existem muitos sacerdotes por aí que estão lutando firmemente para manter vivo o magistério da igreja, para ser uma luz para a gente se guiar, porque vai chegar um tempo, que isso já está previsto, a nossa Santa Missa vai ser na catacumba, vai ser sob a terra, vai ser às escondidas, vai voltar como nos primeiros tempos, porque seremos perseguidos. Aqueles que estão na verdade, na luz, serão perseguidos. Não há como a luz se reconciliar com as trevas. Não há como a luz se reconciliar com as trevas. Passou na minha cabeça isso aí. Eu tentar reconciliar para poder me achegar e transformar. Não, esquece, não transforma nada. Se ele já tomar a decisão do caminhar deles, bata a poeira dos teus pés, Cláudio, e siga em frente. Essa é a palavra que me veio muito forte. E combata o bom combate, com oração, jejum, penitência. Conheça cada vez mais e profundamente a palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Nós éramos felizes quando estávamos ainda meio que largados, né? Sabe aquele gado solteiro que o pessoal fala gado sorteiro, né? Eu dou risada. Eu quando era criança eu ouvia falar gado sorteiro. Eu falei, porque não casou? Não, é gado solteiro. Eles ficavam soltos. Então nós éramos assim, ovelhas solteiras. Nós ficávamos soltas e decidíamos o que bem entendêssemos. Por quê? Porque nós já estávamos inseridos em uma igreja que já vinha contaminando a todos nós.
Do Concílio Vaticano II para cá, já vinha aos poucos em doses homeopáticas contaminando a nós. Só que pela revelação de Leão XIII, o tempo do inimigo está acabando. Então ele tem pressa. Por isso que nós estamos vendo uma mudança radical atrás de outra, atropelando o magistério, atropelando a doutrina da igreja, atropelando os dogmas de fé, atropelando os santos da igreja, fazendo o que bem entender para agradar o ser humano, para aceitarem essa mudança. Porque o tempo do inimigo, o tempo de cardido está acabando. Segundo São Leão XIII, segundo ele, o inimigo tinha pedido para Cristo mais um tempo para poder cercear a igreja, e Cristo assim permitiu. Dos 100 anos que lhe foi permitido, se eu não me engano foram 100 anos, caiu justamente no concílio, na data do Concílio Vaticano II. Na data que eu digo foi na época do Concílio Vaticano II. Na mudança do missal, que foi outra coisa que destruíram o caminhar da Santa Igreja, pela destruição do missal, a modificação do missal, que São Pio V disse que era uma lei que não poderia ser mudada, é irrevogável, porque foram feitos estudos para que o missal permanecesse daquela forma indefinidamente para todo sempre, amém. O que fizeram? Mudaram 2, 3 vezes o missal. Catecismo da Igreja Católica de São Pio X, mudaram. Logo no prólogo, lê o prólogo, vocês vão ver um besterol que está escrito ali, que eles já recriminam quem realmente se volta para a doutrina da igreja. Eles recriminam para quem volta para o magistério. Eles dizem assim: não condeneis as coisas do passado. Quer dizer, não condeneis as coisas que estão praticando agora, porque estão comparando com as coisas do passado. Está lá escrito, só ler. Imagina o restante. Dá para entender, gente, que se a gente não se instruir, os nossos olhos serão desviados da fé? Dá para entender isso? Da verdadeira fé? É isso que tá. Mano do céu. Meu amigo, meu irmão, temos que ficar atentos, muito atentos pelas coisas que estão acontecendo. E a TV diz, né? Tudo é alegria. Agora imagina no carnaval. O negócio é ser feliz. A vida é curta, deixa a vida me levar e tudo mais, não é? Pois é, não é. Cristão, católico, apostólico, romano, procure conhecer a tua igreja. Procure conhecer o caminhar da tua igreja. E voltando naquele assunto lá no comecinho que eu falei, que para que os seus olhos não vejam, para que os seus ouvidos não ouçam, é justamente isso. Porque a partir do momento que você entra na Santa Igreja, desprovido da palavra de Deus, desprovido da verdade e tudo mais, Cristo não permite, espiritualmente, Ele não permite da tua transformação. Você tem que estar com anseio, vontade. Você tem que estar buscando, como aquela hemorrágica que durante 18 anos ela experienciou o milagre, encontrando-se com Cristo. Ela sofreu durante 18 anos, mas ela foi formalizando em sua cabeça o milagre da salvação através da sua cura. E quando ela ouviu falar de Cristo, ela experienciou e produziu o milagre dentro dela. Já foi com esse milagre, esse conceito de milagre, esse conceito de transformação, de cura, de libertação, foi lá, tocou na orla do manto de Cristo e foi curada. Foi tão forte essa experienciação, esse experimentar da cura, que Cristo ainda se voltou e disse: alguém me tocou, alguém me tirou uma energia. A mesma coisa aconteceu com aquele leproso, aquele jovem leproso. Ele não se conformou que ele estava com lepra.
ele já se experienciou no milagre, na cura. Ele ouviu falar de Cristo e correu lá e foi curado. Se ajoelhou diante de Cristo e falou: daqui eu não saio, Senhor, sem uma cura, porque eu não aceito essa condição em mim. E foi curado. Então não adianta nós irmos para a igreja pensando no futebol, no resultado da novela, no resultado do filme, no resultado do raio que o parta de for. Não adianta. Nossos ouvidos não ouvirão e nossos olhos não verão, se não estivermos com essa vontade de experienciar o milagre. Padre Léo falava muito disso, experienciar o milagre, criar uma experiência de milagre. Eu estou indo na missa para ser curado, para ser liberto, para comungar, para ver a Cristo, meu Senhor. Eu estou indo à missa para estar em comunhão com os céus, para fazer parte da ação redentora de Cristo através do meu batismo. Eu estou indo à Santa Missa porque eu não sou mais desse mundo. Isso é experienciar o milagre. Agora a gente vai lá, fica nos papinhos besta, reclama que o padre demorou 5 minutos a mais, e é capaz até de reclamar se foi cortado um showzinho à parte, né? De alguém entrar dançando na igreja, ou batendo palma, ou fazendo aquela algazarra toda. É isso aí. Não vai ouvir, não vai ter cura, não vai ter milagre, gente. Essa é a razão espiritual de tudo. Crescer espiritualmente é isso, é ir se esvaziando. Esvazia-te a ti mesmo e siga-me. Não é isso que Cristo disse? Para de ficar procurando essas coisas que são satisfatórias aos seus olhos, porque elas vão manchar a alma, vão abrir brechas que muitas vezes não somos capazes de fechar. Mágicas, movimentos mágicos, seja cartomancia, seja ouija, seja coisa de copo, aquelas coisas todas, seja de dados, seja de runas, são coisas que primeiramente são visuais. Depois vem sugestionadas. As pessoas viram as cartas para você, você olha os desenhos, ela sugestiona. Não precisa comer essa maçã, não vai morrer, pode comer. Come essa figura, come essa maçã. Você vai ser como Deus, porque Deus está querendo o melhor para você. Você vai conseguir um grande emprego, você vai ser rico, milionário e tudo mais, e lá vai a sua alma descendo direto para o inferno. Gente, não há outra maneira de dizer tudo isso. Foi dito exatamente como deveria ser dito. Desperta, tu que dormes, meu irmão. Desperta, tu que dormes. Ainda mais quando as pessoas estão baseadas nas razões próprias, nos conhecimentos próprios, e ainda se deixando levar por sacerdotes que se dizem conhecedores das razões de Deus com relacionamento humano, aquela coisa toda, e ali vai te dando uma carga de razões humanas e tudo mais. Então você começa a viver as coisas de Deus com razões humanas. Está fadado ao fracasso. Razões de Deus têm que ser vividas espiritualmente. Por isso que Paulo caiu por terra. E tem gente que ainda fala: eu não entendo esse negócio dele ter caído por... É justamente para se esvaziar das razões totalmente humanas, dos seus conhecimentos, dos seus achismos, da sua soberba em ter um cargo público de valor, de ter amigos influenciados, influenciadores, influentes, seja o que for. Tudo isso cai por terra. Tem que cair por terra. Ficou cego 3 dias para se humilhar, se esvaziar e buscar dentro de si, depois de vazio, as razões de Deus. E aí Deus foi preenchendo essa pessoa, que se tornou num grande apóstolo dos gentios.
Se nós quisermos vivenciar cada vez mais e profundamente a nossa igreja, leia as cartas de Paulo. Mas qualquer coisa que lhe apareça numa sugestão daquilo que você leu, vai atrás do Catecismo de São Pio X. Vai atrás da palavra da igreja, para estar em conformidade com aquilo que você pensou. Se você leu uma coisa e falou, eu acho que é assim, e não estiver no magistério da igreja, não é assim. É coisa do encardido te seduzindo, te conduzindo para a perdição, e você vai conduzir a outros. Amém, meu irmão? Não deu para falar sobre a viagem do nosso querido Paulo. Não deu para falar. Então, mas a gente vai continuar sim. Com a graça de Deus, temos outros programas aí em que nós podemos dar continuidade. Quem sabe, semana que vem, com a graça de Deus, teremos um testemunho. E também podemos dar sequência sobre as cartas de Paulo, para a gente vivenciar, experienciar esse milagre dessa viagem de Paulo espiritualmente. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos encaminhe corretamente no nosso servir. Que o Espírito Santo de Deus paire sobre nós, forçando com que nós desejarmos. Nós precisamos desejar, que Ele force que a gente deseje a santidade, a compreensão das coisas de Deus espiritualmente. Nós não fazemos mais parte deste mundo. Que Nossa Senhora, Santíssima Mãe de meu Senhor Jesus Cristo, Virgem Santa Maria, junto com São José, com toda a milícia celeste, santos, anjos e arcanjos, e com os nossos anjos da guarda, possam passar à nossa frente intercedendo por nós, protegendo e nos direcionando também com essa poderosa intercessão, e que a gente possa permanecer unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus, meus amigos, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Vade retro Satana, numquam suarem ivana, sunt malaque nibas, ipse venena